Bom dia a todos. Bem-vindo à nossa exposição, evento e à nossa primeira mesa redonda. Eu vou apresentar primeiro a gente que está aqui na mesa. Depois vou mudar ao espanhol, porque para que vocês não sofram tudo isso. Acho que vão entender melhor meu espanhol que o que estou falando agora, portunhol, não? Bom, aqui nessa nossa primeira mesa redonda, tenho comigo Solange Sol Barreto, do Catapoesia. Tenho Sérgio Fong, de La Rueda Cartonera. Tenho Laura Fernández, de La Regia Cartonera de Monterrey, México. E Maria Aparecida Dias da Costa, que é daqui mesmo, de Dulcinea Catadora. Não? Então, vou continuar com um português um pouquinho mais para explicar os temas dessa primeira mesa de debate, mesa redonda, que é cartonera, públicos e participação. Qual a importância das ações e das intervenções de editoras cartoneiras em colaboração com outros atores da sociedade? Quais parcerias estão sendo articuladas atualmente? Qual é o papel específico da oficina em criar conexões? Que tipo de circulação se dá a partir dessas interações e qual é a importância de se fazer manual e presencial? Agora, a gente não tem tradução aqui. Então vamos tentar ver como funciona. Também com tradução pode ser difícil, não? Que a gente tem que falar, esperar. Então nenhuma das soluções são perfeitas, não? Então vamos tentar que a gente fala devagar e mais claro possível. E se não entende alguma coisa, a gente que fala um pouco mais de português, de espanhol, pode ajudar a fazer a tradução, não? Um pouco. Também vamos começar com as pessoas que estão à mesa, responder a essas perguntas, mas também pode participar o público, não? Temos outro microfone e se a gente quer participar, pode também levar a mão. Alex, quer dizer alguma coisa? Não? Ok. Ok, vamos então começar. Não sei se vocês prepararam alguma coisa ou se uma pessoa quer começar a responder a essas perguntas. Se querem responder a estas perguntas em base a suas experiências cartoneiras, não? Não sei se algunos de vocês querem começar a responder ou algumas reflexões. Eu primeiro? Putz, tem que ser eu primeiro. Bom dia a todos, né? Sobre parceiros, né? Que a gente está. Então, a gente do Dulcinea Catadora, nós estamos em conversa de uma parceria com a Negrali, né? Que ela é uma cantora, artista, ativista. Então, a gente vai marcar uma conversa que ela vai fazer uma parceria com a gente. E aí tem a Francisca Criselli, né? Isso. Que a gente vai expor um livro dela, que... Qual é o nome do livro? Que eu esqueci. Errância. É livro novo, aí eu não decorei ainda o nome. Então, a gente vai expor esse livro dela na Feira Miolo. E tem a Geórgia também, que vai fazer um trabalho com a gente. Um trabalho grande. E esse trabalho, nós vamos ter a participação junto nesse trabalho com ela. Então, ela vai fazer um trabalho em parceria com o Dulcinea. Vai ser super legal. Parceria é trabalho em equipe? Colaboração. Muito bem. Bom, oi a todos. Meu nome é Laura.
não falo muito bem português, que minha resposta vai ser espanhol. Creo que las alianzas o el trabajo en equipo ha sido muy importante, creo que para todas las editoriales cartoneras. Y en Monterrey, la Regia Cartonera ha tenido oportunidad de trabajar pues con muchas instituciones que ellos se acercaron a tocar nuestras puertas y nosotros claro que aceptamos para lograr un mayor impacto en la comunidad. Así que estuvimos trabajando con universidades como la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey. Y una parte muy importante también es la sociedad civil, porque creo que estos proyectos cartoneros son para la gente y si la gente no los hace suyos, entonces pues el proyecto no va para más. Entonces el trabajo ha sido muy importante con toda la comunidad de jóvenes, de voluntarios, que al ver estos proyectos se quieren sumar de alguna manera y quieren ser parte. Y esto es lo que nos ha ayudado a trabajar y que el proyecto no solamente se convierta de una persona o dos, sino que sea parte de la comunidad y que ellos se integren y que precisamente sean ellos los que no dejen morir el proyecto, sino que quieren aportar algo para que eso pueda seguir, desde a lo mejor dar una caja, desde a lo mejor hacer libros o participar de alguna forma, porque es algo que les llama tanto la atención que no se quieren quedar afuera. Y creo que otra alianza que tenemos y muy importante, y quiero agradecer a los organizadores de este evento, Lucy, Patrick, también Alex, que el que nosotros podamos encontrarnos de esta manera también crea muchas alianzas, porque muchas veces nosotros no tenemos la forma de conocernos entre todos, ver lo que estamos haciendo, y al verlo nos estamos nutriendo mucho y han surgido proyectos como el libro que sacamos en conjunto varias editoriales de Latinoamérica, al que me invitó Gaudencio Fernando Gauderio, y que pudimos trabajar a distancia, y esa es otra forma de trabajar en equipo. El libro Todo lo que você no sabe. Entonces, el que ustedes propician estos encuentros, realmente logramos hacer más alianzas y poder inspirarnos de lo que otros están haciendo. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación también para estar aquí. Y bueno, yo comencé trabajando o colaborando o en una expresión natural del barrio, de la calle, con los amigos, y alguien nos propuso hacer una publicación, una revista del barrio, y bueno, iniciamos haciendo esto. Poco a poco fuimos entendiendo que había dos bandos, el bando de los buenos y el bando de los malos, y nosotros éramos de los malos, ¿no? Y esto poco a poco fue creciendo, y nos enteramos que había más gente que hacía lo que nosotros hacíamos, no solamente editores o escritores o gente que quería publicar en revistas, sino que lo mismo nos pasaba que a los pintores, que a los artistas, a los danzantes, a los cineastas, a todas las personas que querían producir por sí mismos, siempre tenían el tope de que las autoridades o las políticas culturales no eran afines o no estaban dentro de lo que ellos querían, y por este sentido eran de alguna manera marginados, pero otros se nombraban a sí mismos marginales. Esta automarginación nos permitía ser más libres, ¿no? Y entender de que nosotros tenemos esa posibilidad de decir las cosas como nosotros queremos, ya sea por medio de la danza o la música o el cine o la literatura. Esto nos hizo forzosamente y naturalmente ser colaboradores entre todos, ¿no? Y era muy importante
que toda esta gente que nosotros empezamos a conocer, luego las veíamos pintando bardas con consignas, con grafitis, y luego los veíamos en las marchas, y luego los veíamos en las protestas, y luego los veíamos haciendo arte contestatario. Entonces definitivamente no nos salíamos al gobierno. Creemos que es el enemigo a vencer. Las políticas culturales siempre están sobre, ¿no? Y quienes hacemos la cultura alternativa, emergente, marginal o como se le quiera llamar, es una cultura más neta, más real, más de la calle, más de banqueta, y tiene este sentido real de la cultura o de la propuesta cultural. Y fue así como nos fuimos apoyando unos a otros. Consideramos que cuando La Rueda llegó al movimiento de los cartoneros, o nos entendimos como cartoneros, o nos sumamos o nos unimos, como queramos decirle, a este movimiento, nosotros ya estábamos ahí también, y tomamos también esta posibilidad de ser cartoneros. A la vez, como cartoneros, hemos colaborado de diferentes maneras socialmente. Generamos encuentros de editoriales independientes, de revistas independientes, de actores, autores y activistas de la cultura, y también nos consideramos parte de la contracultura de México, y hacemos esto porque nos nace hacerlo. No tenemos un precio como, digamos, un sueldo, no lo hacemos por dinero, lo hacemos para, digo, de alguna manera tenemos un precio para las cosas porque tenemos que continuar, tenemos que seguir, lo tomamos como parte de nuestra vida, y creo que hemos hecho muchas coediciones con diferentes editoriales cartoneras de México, de Guadalajara principalmente, y el último trabajo que realizamos fue con el colectivo Huellas de la Memoria de Jalisco, que es un trabajo donde participan diferentes actores, entre ellos el colectivo Huellas de la Memoria y el maestro doctor en filosofía Enrique Gallegos, que es uno de los participantes en el sentido también patrocinador, y pues La Rueda Cartonera, ¿no? También se implica aquí la editorial Amate y Cuadernos La Aguja, que es quien nos prestó el taller de la encuadernación para poder realizar este trabajo que nosotros no habíamos hecho, y también nos ayudaron a formarlo, ¿no? A aliviar trabas que nosotros teníamos en la acción del libro. Y este libro pues representa un documento muy importante para la gente que está buscando a sus seres desaparecidos forzosamente por las políticas de los gobiernos y de esta guerra contra el crimen organizado, muchísimas víctimas colaterales de esta guerra, y pues también esta cuestión, como de alguna manera lo reflexiona el filósofo Gallegos, de cómo el cuerpo humano llega a ser una mercancía en este alto capitalismo, donde nuestros órganos pueden ser cambiados por monedas, nuestra vida, ¿no? Como los secuestros pueden ser parte de esta mercancía de cambio, valor de cambio, e incluso pues lo que siempre ha existido, que es la trata de blancas, ¿no? Todo este sentido de los porqués y los paraqués, y capitalismo salvaje, ¿no? En el que estaba inmerso, y que pues la memoria principalmente no es algo de que tengamos aquí adentro como un recuerdo, como algo no desechable, sino es una actitud del presente. Esta memoria está presente, y esta memoria está en busca y quiere encontrar a sus seres queridos, y este libro es para pues documentar de alguna manera este trabajo, esta lucha de todos los familiares y amigos de las personas desaparecidas, y esta es nuestra última coedición o trabajo en colectivo, ¿no? Muchas gracias. Bom dia, meu nome é Solange, eu sou coordenadora do projeto Cata Poesia. Primeiramente, agradecer a presença, de poder estar aqui e falar um pouquinho do nosso trabalho. O nosso contexto é essencialmente rural, nós trabalhamos em comunidades, então o nosso parceiro principal
são as comunidades. E a gente tenta estar em várias, né, para poder multiplicar e poder mostrar um pouco desse fazer que é simples e, ao mesmo tempo, difícil. Porque nós estamos sempre começando. A ideia é que o projeto continua, mas nós estamos sempre iniciando, porque a cada ano nós estamos num lugar diferente. Talvez seja esse o nosso maior trabalho, sempre começar com um grupo e terminar com esse grupo, e chegar a fazer 1 ou 2 livros, né? Bom, a comunidade, então, é o nosso principal parceiro. A gente tem que chegar, envolver jovens e envolver idosos, principalmente, porque são eles que detêm a memória viva. A gente trabalha com memória oral, né? E nós vamos, então, coletar, muitas vezes, memórias de pessoas que não sabem nem ler nem escrever. E o nosso desafio é transpor isso para chegar a produzir o livro, né? A gente, graças a Deus, é sempre bem recebido nesses locais e a gente consegue um bom resultado. Em segundo lugar, a gente também tem alguns livros que nós produzimos com autores, né? Até são os livros autorais que a gente chama, a gente faz o convite, as pessoas vão nos conhecendo, vão pedindo, então a gente também publica com esses parceiros autorais. E a universidade ali na região do Vale do Jequitinhonha, onde nós estamos trabalhando prioritariamente agora, né, as universidades sempre participaram com a gente. Primeiro, assim, a Unicamp, eu saio de um mestrado na Unicamp, em Campinas, e normalmente foi lá que o Cata Poesias surge, né, a partir desse meu projeto de pesquisa. Saio de lá, trabalho na zona rural de Serra Negra, que é uma cidade do interior de São Paulo, próximo a Campinas. E depois eu volto com o projeto para Minas, que é o meu território, né? Eu sou de Belo Horizonte, e a gente continua fazendo parcerias com a universidade, principalmente a UFMG e a Universidade do Vale, né? Do Jequitinhonha, que se localiza em Diamantina, que também existem pessoas que pesquisam na área de letras e que nos procuram para essa parceria. E esses encontros, né, pelas redes, o Fernando, a Dulcineia, catadora que eu conheci, a Lúcia, foi numa oficina em São Paulo, pessoas que se interessam também em doação espontânea, né, patrocínio, a gente também é parceiro. Mas é isso, o Cata Poesia, eu acho que o grande diferencial dele talvez seja esse trabalho na zona rural, né? E, se vocês quiserem depois perguntar alguma coisa que eu não falei, é mais ou menos isso aí. Esqueci alguma coisa, Júlio, me ajuda. Buenísimo. Sim? Así se grabe también, porque es como se está grabando. Que eu gostaria de escutar a experiência realizando oficinas, talleres, como cada um poderia relatar um pouquinho essa experiência. ¿Quieren contestar ahora o quieren primero hablar un poquito de las parcerías y las colaboraciones? Bueno, si está bien, yo le iba como a preguntar para hacerlo así en ese orden, un poquito más sobre las colaboraciones y tal vez también las dificultades con colaboraciones, ¿no? Conocer un poco eso en sus experiencias, no solamente del lado positivo, qué son los desafíos, no necesariamente negativos, pero qué son los desafíos y también si tienen algunas líneas que les guían con respecto a las personas o los grupos con quienes colaboran.
¿no? Sí hay algunos grupos que dirían que bueno, no, con tal partido político no, con el Estado no, con tal grupo no. ¿Cómo van, si tienen como algunas ideas fijas en su práctica, cada editorial, de con quién trabajar y con quién no, o si es todo contextual y depende de la actitud que lleva esos otros actores con quienes colaboram? Entendeu também a gente brasileira? A pergunta? Não. A pergunta foi saber pouco dificuldades também com colaboração, com parcerias, e saber se a editorial tem algumas regras, regras com quem que os guia com quem colaborar, não? Se tem grupos ou grupos do Estado, ou grupos políticos com quem nunca vão colaborar, ou se é mais flexível e depende da proposta que traz, a atitude que traz a pessoa ou o grupo que quer colaborar com a cartoneira. No nosso caso, a gente tem sim um pouco de dificuldade de convencer aquela comunidade, porque às vezes a gente tem um olhar para a comunidade, fala, nossa, seria tão bacana fazer uma produção textual aqui, né? E a gente tem às vezes a dificuldade da própria comunidade, que já tem todo o seu conhecimento, no caso de uma quilombola, uma indígena, que às vezes a gente quer trabalhar e eles às vezes não aceitam. A gente precisa de mostrar o trabalho e tentar convencer que é uma proposta legal, porque muitas vezes esses mestres e mestras que têm esse conhecimento, eles falam muito da preocupação de morrerem e de esse conhecimento não ficar num registro. Porque, às vezes, os jovens, muitas vezes, os grupos de jovens com os quais a gente trabalha, eles não querem continuar, eles não querem dar continuidade. É muito confuso para eles essa questão do capitalismo, da tecnologia e daquele saber tradicional, né? Então, acho que o maior conflito é a gente falar, olha, a gente tem que fazer uma ponte entre vocês e o idoso, o mestre, porque o mestre quer deixar, né, aquilo registrado. Mas só que a gente não consegue trabalhar diretamente com o mestre, a não ser com a filmagem, com o registro do áudio e tal. E aí a gente tem que convencer o jovem a fazer esse meio de campo, porque é ele que vai ser o protagonista do nosso livro, né? Com relação a partido político, a gente lida também com essa questão da política. Muitas vezes eles são contrários aos nossos pensamentos, a gente tem que ter esse respeito político também, e, aos poucos, nós vamos tentando mostrar e abrir um pouco para essa crítica, né, que é tão difícil ali, que às vezes eles estão muito arraigados na própria cultura, não participam muito da vida política televisiva, urbana, eles não entendem também, é muita confusão, muita informação, né? E a gente tem que fazer esse meio de campo. Convencer, muitas vezes, a gente não convence, mas a gente faz a nossa parte. Seria isso? Bueno, creo que Regia Cartonera no ha tenido dificultades en trabajar en colaboración con otros proyectos, y de hecho pues las cartoneras propician mucho lo que es el trabajo multidisciplinario y transversal para crear nuevos proyectos. Entonces todo ha surgido de una manera muy natural entre escritores, artistas plásticos, diseñadores, gestores culturales, como lo mencionaba también Sergio. Intervienen otro tipo de artistas como la danza, como el performance, porque el trabajar el material de la forma en que nosotros lo hacemos nos da una cosmovisión en la que muchas más cosas pueden surgir. Y creo que la pregunta de Fernando también tiene mucha relación con el trabajo con las comunidades, porque, por ejemplo, uno de los puntos más importantes de la Regia Cartonera es el trabajo
con talleres infantiles y juveniles. Y alguna vez me preguntaba Lucy como con cuántos niños trabajas al año, y yo pues le decía, pues ya perdí la cuenta porque podrían ser fácil como unos 1,000, 2,000 niños por año con los que trabajamos. Entonces son muchos y es muy gratificante ver lo que sucede tanto en las comunidades, por ejemplo, comunidades de escasos recursos, comunidades indígenas con las que voy, porque nada más es cosa de que uno vaya con ellos y muchas más cosas ellos van a empezar a generar a partir a lo mejor de una visita. Entonces hay veces que ellos me hablan, personas que yo no conocía, que conocieron a lo mejor el proyecto, lo vieron una vez, y de ahí ellos hicieron sus propios libros, hicieron sus ferias de libros, sus festivales, y a mí ya solo me invitan a ver lo que está sucediendo. Entonces es un detonante. Una cartonera en cualquier ciudad va a detonar que se activen muchas otras comunidades y que ellos mismas se autogestionen. Y los talleres también tienen mucho que ver, porque uno va, siembra esa semillita y la semillita va floreciendo, y es pues parte del trabajo de las cartoneras. Nosotros tenemos esa como pues participación ya muy dada, pues porque tenemos bastante tiempo trabajando, y sí también colaboramos dando talleres en otros espacios, no una comunidad pues alejada de la ciudad, pero sí en los barrios marginales del área metropolitana, en algunas escuelas generalmente, barrios y colonias, y también vemos dificultad con los gobiernos municipales o estatales, porque generalmente las instituciones nos piden un trabajo y ellos, aunque dicen que no cobran, sí cobran, ¿no? Porque pues el puesto ahí está, pero nosotros a ellos sí les cobramos, pero tardan muchísimo tiempo para pagarnos. Necesitamos estar dados de alta en Hacienda, extender facturas, o sea, todo un rol que ellos no entienden, que nosotros estamos en la revolución, ¿no? O sea, nosotros no queremos darles dinero, no queremos pagarles impuestos, queremos trabajar libremente, y entonces hay un choque ahí, ¿no? Entonces muchos de nosotros decidimos entonces mejor no trabajar, decirle a los maestros que si quieren el taller se los damos en la calle, en la banqueta, y no les cobramos, ¿no? Pero ellos insisten en que sea ahí, porque cuando hay algo, los que no trabajan, nos pasó en un lugar que es un refugio de gente enferma mental, en el sentido de que los recogen pues de la calle porque no tienen quien los proteja o donde vivir, y la mayoría de ellos están pues deschavetados, ¿no? Y hicimos un trabajo con unos compañeros titiriteros, un trabajo cartonero y títeres de cartón, para que los señores, las señoras hicieran su propia historia. Y cuando terminamos el trabajo, a nosotros ya no nos invitaron, y fueron las autoridades quienes presentaron el trabajo, ¿no? Y salieron en la tele y todo esto. Y esto creo que nos sucede a todos, ¿no? Cuando colaboramos con estas personas, y entonces preferimos, lo queremos hacer porque nos nace hacerlo, pero también cuando entendemos que es un trabajo del cual se van a colgar los políticos o esta gente que supuestamente está dentro del proceso de la cultura, de la cuestión de nuestro país, pues vemos que no funciona, y es muy difícil trabajar con esta gente, ¿no? Hay otras instituciones o grupos que sí les interesa el trabajo, pero es muy lento, los procesos se van dando muy lentos, y a veces pues desfallecen, ¿no? Mueren antes de terminarlos. Tenemos el caso de un centro de gente enferma de SIDA, a los cuales les propusimos un trabajo, y ha sido demasiado lento, porque tienen que tener muchos cuidados ellos también, ¿no? Con quien hacen este tipo de trabajos. Entonces, como ellos realmente viven del apoyo de
gente que tiene lana o del gobierno, pues también están así como muy delicados para trabajar. Entonces, generalmente los trabajos los hacemos con gente más cercana al trabajo de nosotros, que son los artistas, y el otro trabajo que también es muy fácil, bueno, en el sentido de que estamos muy cercanos, son las coediciones con las editoriales cartoneras de Guadalajara, que luego encuentran a un personaje, a un autor que quieren editar, pero luego por cuestiones de lana tenemos que colaborar todos, entonces generamos esta coedición, ¿no? O una nueva cartonera que sale en Guadalajara y como que la llevamos de la mano, y entonces los primeros títulos de las cartoneras son coediciones, y luego ya después ellos ya harán el campo solos, ¿no? Y es más o menos el trabajo que realizamos en cuanto a lo fácil o lo difícil, ¿no? Pero con el gobierno es con quien hemos encontrado más dificultad. O Odicineia Catadora, a gente até quis trabalhar uma época com imigrantes. A prefeitura convidou a gente para fazer um trabalho, mas não emplacou muito. Então, a Odicineia e política não combina muito. Agora, nós temos trabalho com artistas, temos muitos trabalhos com artistas. Tem o Roger Collor, que é do México, que mora na Argentina. E ele iniciou uma parceria com a gente de fazer uns livros que nós usamos carimbos que nós encontramos na reciclagem. E nós fizemos um livro com ele. E no nosso caso, a gente usa o que nós encontramos lá, foi o carimbo e umas capas de papelão que a gente fez com ele. E o que nós estamos fazendo agora é o fruto da parceria com a Alex e Lucy também, que para a gente conhecer, né, os amigos cartoneiros que a gente não conhecia. Eu sou um pouco tímida, eu estou com vergonha. E também nós fazemos oficinas, damos oficinas em diversos lugares diferentes, somos convidados a fazer oficinas. E nós conhecemos várias pessoas que querem fazer um trabalho de cartoneira com a gente aceita. Tem pessoas que vai lá e tem a ideia de fazer um livro com a gente, e aí ela não tem ideia como fazer, aí a gente senta, conversa, e de repente surge. O Tiago Honório foi um deles, que ele gostava muito de um material perfurante, e aí ele apresentou vários materiais para a gente sentou e conversou e decidimos fazer um livro só com papelão e furado com furador de papel, e ficou lindo. Aí ele fez esse livro em homenagem à Odicineia. Foi muito lindo. Isso, é esse mesmo. E tem uma outra que foi na cooperativa, e a gente fez uma colagem de papelão, e dessa colagem a gente fez um impresso e surgiu um livro também. Então, é muito assim, é legal isso, que o artista vai lá, eu quero fazer um trabalho com vocês, e, de repente, surge uma ideia em conjunto. Isso é interessante. Bom, eu estou adorando ouvir todo mundo, porque sempre traz novas ideias, eu acho que enriquece muito o nosso pensamento sobre as possibilidades do trabalho com papelão. Eu estou pensando um pouquinho assim, a Solange falando que trabalha com comunidade rural e produz conteúdo com a comunidade rural, e a partir daí faz os livros. O Sérgio falando desse livro especificamente,
em que faz uma coleta, quase que uma pesquisa, e proporciona esse conteúdo para a sociedade, né? Então, tem dois movimentos, eu vejo, né? Essa possibilidade de produzir conteúdo e jogar para a sociedade, sintetizar conteúdo e levar, né? E dois movimentos também, que é das oficinas, né? A propagação da técnica em si, né? Que é muito simples, é muito genial por ser simples, dando capacidade à sociedade em geral, a quem quer que irá fazer, né, um livro de papelão, a ter essa voz, né, e achar o seu caminho. E, por outro lado, a divulgação e a possibilidade de fazer caminhar e fazer circular esses conteúdos, né, que são gerados sempre com dois movimentos. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, indo um pouco adiante, falar dessas possibilidades de circulação, né? Você fala da circulação do livro em si? Não sei se... Da circulação. À medida que você faz esses livros materialmente, né, falando, circulares, está fazendo circular ideias e conteúdos. Uhum. Sim. Bom, só vou pular aqui um pouquinho. A oficina, para nós, é tudo. É na oficina que surgem as parcerias para nós. Porque quando a gente está fazendo uma oficina, aparecem outras pessoas que passam a se interessar pelo processo, e ali elas sinalizam: nossa, que legal, poderia levar lá para a minha comunidade, podia fazer assim, né? E, às vezes a gente vai, visita, e às vezes dá certo, às vezes não. E às vezes a pessoa insiste, né, naquela questão de fazer, não, vamos sim, vamos, e liga, entra em contato, pergunta. Bom, a circulação em si do nosso material, na verdade, a gente está de uns 2 para 3 anos para cá que a gente está começando a fazer circular os nossos livros, porque eles sempre morriam muito ali na hora do lançamento na própria comunidade. Morria porque quando a gente finaliza a produção numa comunidade, a gente imprime 100 livros e nós fazemos uma festa que a gente chama Folia do Zebedeu, que é para entregar esses livros de casa em casa, como uma folia de reis. A gente vai passando, vai batendo nas casas, pede para entrar, leva, entrega o livro e vai embora, né? E vai passando. Aí a gente finalizou. E os livros ficavam muito ali, né? Nossos projetos sempre foram muito incentivados por lei de incentivo. A gente não preocupava muito com a venda, a gente preocupava mais com a produção, certo? De um tempo para cá, né, depois do desgoverno Temer, a gente perdeu um pouco esse patrocínio, tanto estadual quanto federal. E aí nós entramos no desespero, como nós vamos nos manter. Então, a gente tem que fazer circular esse material, né? Então, aí que entra, de uns 2 para 3 anos para cá, essa coisa da feira, de levar na universidade para vender, de bater de porta em porta, de pedir. Aí o nosso material agora está começando a ficar conhecido um pouco mais, né, nesse desespero financeiro para a gente manter o projeto. E muitas vezes sai do bolso da gente mesmo, né, da festinha, da rifa. É isso que você... Não sei se eu te respondi, não sei. Mas é mais ou menos isso que a gente passa. Uhum. Uhum. Sim. Esse conteúdo influencia para outras partes, por exemplo, o cinema às vezes faz
que, na verdade, eu não sei se o pessoal está lendo o meu conteúdo além de onde a gente está trabalhando, né? Porque eu não tenho muito material de vocês e vocês não têm muito material meu. Né? O trabalho é esse, é um Essa trabalho lindo, é um também. trabalho que eu admiro muito da Solange, do Catapoesia, justamente que ela faz essa coisa de formiguinha, Sim, né? De formiguinha. captação da memória do trabalho local, enfim. Sim, claro. Então, existe todo um trabalho, e na medida que esse trabalho, você se preocupa com a produção e o trabalho morre ali, se corta uma possibilidade de um circuito maior. Sim, corta. Desse trabalho tão bonito, sim. acabar Com não conseguindo uma veiculação merecida. Sim. É nesse sentido, por exemplo, nós fizemos no Dulcinea um trabalho com o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, falando da questão da moradia, quer dizer, praticamente o morro todo estava ameaçado de remoção. E era preciso dar voz a essa comunidade, né? Para essa comunidade reivindicar o direito de estar lá, de morar lá. Então, foi feito todo um trabalho durante um ano com essa comunidade, gerando 4 livros de conteúdo. E aí, como veicular isso? Como veicular essa realidade? Nesse sentido, a gente teve a felicidade de trabalhar junto a um museu, o MAR, e estar nessa exposição inaugural, distribuindo esse conteúdo, falando, dando voz a essa comunidade num local de uma circulação muito grande. Então, falando com outros segmentos sociais. É disso que eu estou falando. Não, eu entendi, mas em que medida isso ocorre e em que medida também as cartoneiras existem e pensam nessa possibilidade de formação de rede para poder, numa logística cartoneira, cumprir com esse papel de circulação maior. Sim. Não, a gente passa por toda essa dificuldade, principalmente porque nossa comunidade é muito longe. Ela é muito longe de tudo, e pequena. E eu não sei, por exemplo, se você já leu alguma história minha desses livros do Catapoesia, eu não sei mensurar isso, não. Não sei, sabe? Eu estou lançando só essa... com certeza é uma pergunta esse questionamento que está aberta. nosso, para todos. Dessas possibilidades de formação de rede para abrir a circulação, para ampliar a circulação. Queria ouvir um pouquinho o Sérgio também. Que a gente só para finalizar, eu não sei, por exemplo, se lá na Europa, em Portugal, na Espanha, se os meus livros foram lidos totalmente lá, pelo conteúdo, por tudo que a gente pesquisou. Isso é impossível mensurar. Não dá, eu não sei responder. Mas a gente pode tentar garantir essa colocação dos livros, né, numa circulação. Bueno, nosotros de alguna manera entendemos cómo resolverlo. Para nosotros formar un taller incluso personal, les llamamos talleres de autor, ¿no? De autoedición. Enseñamos a los autores que se acercan a nosotros a hacer un libro personal donde solo hay un ejemplar. Solamente uno. Una vez que ellos lo saben hacer manualmente, pueden hacer 10 ejemplares, 20 ejemplares, 50, los que ellos quieran. La librería Cafetería La Rueda es un espacio para los cartoneros, para que lleven sus libros y ahí puedan cambiarlos o venderlos, ¿no? Y es una manera de distribuir a los cartoneros de Guadalajara. Y ahí se puede hacer la empresa de compra y venta, ¿no? Sin ningún porcentaje para La Rueda. Y creo que en el caso mío del libro de Tripas de Gato, que fue el primer libro de La Rueda Cartonera, ha tenido más de 1000 tiros de ejemplares, porque creo en la
reedición o las ediciones de los otros cartoneros. De alguna manera, quien nos pide un PDF, lo entregamos sin ningún costo, no tiene ningún más que la posibilidad de ser publicados con algunos otros cartoneros, es decir, no con la necesidad de mandarte libros para que tú los distribuyas, sino que tú hagas los 10 ejemplares que puedes distribuir en tu cordón, en tu círculo, de mi libro o del libro del autor que yo estoy colaborando con él, y yo también veo los textos o los libros de los otros cartoneros. Si me gusta algún autor o algún libro, yo pido permiso para reeditarlo en la rueda cartonera y resolver el problema de distribución a nivel internacional o nacional, ¿no? O sea, el crédito desde luego es para la primera edición, ¿no? Y nosotros seremos como una reedición de tus libros o de los libros que a mí me interesan. Lo hemos hecho de alguna manera con Olga, que es de Chile, con la propia cartonera de Uruguay, ¿no? Y entre nosotros en México, el libro de Tripas de Gato lo han publicado varias cartoneras. Entonces, es una manera también como de generar una distribución general sin la necesidad de andar pagando envíos, ¿no? Sino que cada cartonera y a su modo como un poco se puede realizar, ¿no? Y la intención pues es esa, ¿no? Cuando yo inicié como cartonero, yo veía que las grandes editoriales sacaban, no sé, 5,000 libros, 20,000 libros, ejemplares de un autor como García Márquez o X, y yo decía, bueno, pero los cartoneros estamos haciendo 1,000 libros casi a la semana, ¿no? Entonces, porque yo creía o creo pues que yo soy cartonero y soy parte un poquito de cada uno de los que estamos aquí, y aunque sean autores o libros distintos, son parte de una editorial general que es La Cartonera, y que es de esa manera nos damos a conocer. A mi librería va gente que desconozco pues, pero ven los libros cartoneros y dicen, aquí están, y se dejan ir así como, ¿no? Entonces tengo que vender libros que son de mi colección, que yo no quiero venderlos, y les pongo un precio alto para que no se vendan, y de todos modos me los pagan. Entonces yo digo, no, pues $100, sí está bien, ¿no? Entonces eso pues me ayuda a hacer más libros, ¿no? Y a pagar renta, agua, teléfono, todo eso. Entonces es muy interesante porque pues gente que desconocemos incluso el idioma, ¿no? En una ocasión llegó una rusa y decía, aquí están, ¿no? Entonces eso para nosotros es muy valioso porque creemos que todo el mundo conoce las cartoneras, y si conoce un libro tuyo o de alguna otra cartonera, cuando vea las cartoneras de la rueda van a decir son las mismas, aunque para nosotros sí haya distinción en las maneras de hacerlo y nuestra estética, para ellos es la misma. Es como cuando vemos a un personaje de Jalisco, ¿no? Y decimos todos los mariachis son iguales, pues no, cada uno es diferente. Bueno, espero estar entendiendo el hilo de la conversación, y lo que yo tengo que decir al respecto es, por ejemplo, cuando trabajamos con comunidades y pues se enamoran del proyecto y ven que es algo muy sencillo de hacer, con una técnica muy fácil y con un material que está al alcance de todos, pues hay algo que surge, que es más allá de hacer un libro artesanal y que es algo más de hacer un objeto bonito, sino que estamos creando lectores, y eso creo que es la parte más importante, porque cuando estas personas se convierten en lectores ya estamos como creando una mayor conciencia colectiva. Entonces a mí me da mucho gusto también que, por ejemplo, el proyecto de La Regia Cartonera también está por cumplir ya 10 años, y ver que un niño que trabajé a lo mejor con él hace muchos años, ahora ya está grande y me dice, ¿sabes qué? Yo empecé en la lectura por ustedes, y que ellos siguieron su camino en la lectura y en la literatura por eso, no solamente pues porque hicieron un libro muy bonito, sino que ellos reinterpretaron el objeto, lo descubrieron de una manera en que sintieron un mayor apego a este tipo de libros que a los libros más comerciales, como que ya son parte de ellos y se vuelven también
parte de su vida como lectores. Sí. Sí, pero se quer agregar, não é necessário que cada sino cada vez, se você quiser. Quería preguntar un poco sobre, bueno, seguir un poco con esta cuestión del taller a oficina, porque, bueno, en mi experiencia con Dani y Nayeli en la cartonera, ellos tienen como dos talleres realmente, dos espacios, dos formatos, ¿no? Tienen el taller del sábado, que es como una comunidad de conocidos, llegan nuevos, es abierto, pero tienen como los regulares que van y pintan las portadas, conviven juntos, ¿no? Toman café, toman otras cosas. Y tienen una manera de hacer las portadas y los libros, y después tiene otro formato y manera de hacer los libros para el público. Entonces son como dos talleres, a veces como dos públicos, dos comunidades. Y después pienso en trabajando con Sergio, que una vez, hace poco cuando estuve de visita y salimos a la plaza, una de las plazas públicas principales de Guadalajara, también como parte de ese movimiento por la paz, en contra de la violencia, pero un evento como particular, donde hicimos libros con Israel. ¿Dónde está Israel? Después salió en las medios de comunicación como empleado de La Rueda, sin referencia a su propia cartonera. Y ahí se formó una comunidad, ¿no? en la plaza principal, pero una comunidad como fugaz, ¿no? Una comunidad que duró poco tiempo, pero de personas que a lo mejor normalmente no estarían sentados juntos, ¿no? Que venían personas que vivían casi en la plaza sin techo, personas que iban de compra para comprar unos zapatos y la agarramos, quieren hacer un libro, bueno, vamos, y después otros que estaban de paseo, de vacaciones, ¿no? Entonces quería preguntar, ya salió un poco esa discusión, esas partes en la discusión, pero saber si ustedes también en su práctica tienen como, si hay más de un taller, ¿no? Más de un tipo de taller, y si importa las comunidades que forman a través del taller, si importa si son fugaces en el tiempo o si son duraderos. Posso tentar em portunhol também, que a pergunta é que se tem outras técnicas diferentes para a oficina interna, se uno pode dizer em Dulcinea, por exemplo, e outra técnica e outra oficina para o público, quando uno vai fora e leva suas coisas ou equipagem para fazer isso, e também se é importante a comunidade que forma nesses momentos, se é importante ser uma comunidade que dura no tempo, ou pode ser uma comunidade que nada mais são 10 pessoas do público que estão fazendo comunidade durante o taller e depois não se vê nunca mais, não tem mais contato tampouco com a cartoneira, se isso é importante em sua prática. Alguém quer? Sim, eu acho muito importante, sim. O Dulcinea, a gente viaja muito, fazendo intervenções, oficinas. De vez em quando a gente faz intervenções de poesia. E como a gente usa a capa de papelão com os nossos livros, então nós estamos fazendo um trabalho, recitando poesias, mas estamos divulgando o nosso trabalho também. E nós viajamos muito, a gente fez o circuito Sesc, a gente viajou para muita cidade, então o Dulcinea está espalhado aí, por aí afora. E fizemos ultimamente uma intervenção no Sesc Pompeia, que nós fizemos totem de papelão, e também recitamos poesia. Então isso é importante, sim. É uma forma de divulgação e é diferente. Já fizemos oficina de colagem nas capas de papelão, então a gente faz um diferencial, sim. Que é bom, né? Porque assim, não é só fazer a capa, costurar, tem outros tipos diferentes também da gente expor o nosso trabalho. En caso de Regia Cartonera,
nosotros dividimos el trabajo de los libros que nosotros hacemos para vender al público y los talleres. En caso de los talleres tenemos muchísimos, diseñamos un taller específico para cada grupo, para cada edad, para cada escuela, dependiendo de las necesidades del público. Entonces, hemos trabajado con niños desde preescolar hasta universidades. Entonces, ya dependiendo del perfil del público, es que diseñamos una actividad específica para ellos. Entonces, pues realmente sí tenemos un catálogo grande de talleres. ¿Pero incluye ahí en esa parte de producción que es las oficinas? También hemos trabajado tanto de edición como de escritura creativa, encuadernación, sensibilización al libro, para empresas también. Entonces, creo que eso es bastante amplio. Entonces, sí tenemos como un catálogo como quizá de 15 a 20 talleres distintos. Pues hay algunas escuelas que sí nos vuelven a invitar año con año y también son nuevas que quieren. Entonces, principalmente, por ejemplo, hay colegios pues de paga que son a lo mejor muy caros. Ellos nos invitan, entonces, pero cada año quieren algo distinto. Entonces, pues hay que prepararles algo nuevo. Pero también que el trabajar con estos colegios nos permite ir con comunidades que no tienen los recursos para pagar estos talleres, ni nosotros a lo mejor tenemos cómo llegar con ellos. Entonces, es una buena alianza. Y voy a seguir preguntando. ¿Y cómo son? Si tienen como 15 maneras diferentes de hacer, ¿qué son estos matices o diferencias que uno, qué sería un ejemplo de una diferencia en el taller? Por ejemplo, esto, sobre todo para hacerlo muy llamativo a los niños, tenemos talleres desde que son todo utilizando el cartón. Bueno, es un libro que tiene forma de cohete. Es un libro que está en 3D, que lo abres, es una casita. Es un libro que tiene forma de acordeón, con origami. Entonces, básicamente van cambiando las formas. Por ejemplo, teníamos un taller que se llama Anima Libro, porque los niños iban a hacer un animalito de cartón, pero también iban a inventar la historia de ese animalito. Entonces, una que era muy interesante, que era una rana, tú abrías la boca de la rana, salía su lengua, en la lengua trae una mosca pegada, entonces era detonar su escritura. La rana, cómo atrapó a la mosca, se la llegó a comer, la mosca se salvó. Entonces, plantearles una pequeña situación donde ellos van a desarrollar su imaginación con posibles historias. Otro que era de un pajarito que se llama Me lo contó un pajarito. Bueno, el pájaro, que también es un libro con forma de pajarito, entonces ellos tienen que contar qué es lo que te contó un pajarito. La historia empieza así: me contó un pajarito que, y el niño tiene que escribir su historia. Y tanto hay que también, por ejemplo, ese es para escritura creativa, como para también fomento a la lectura. O sea, haz la lectura de tu texto, interprétalo y después ahora sí plasma lo que tú entendiste en las pastas. Y creo que hay muchas formas de estar trabajando. Esto es un trabajo de educación importante, lo que hacen las cartoneras. São vários tipos de oficina, né? A oficina pintura de capa, em que a gente leva o miolo, dá uma lida ali com eles, né, rapidamente, participam na leitura coletiva e a gente vai pintar a capa e montar o livro. É uma oficina. A outra oficina eu fiz muito tempo com as educadoras de Serra Negra, com os educadores da rede municipal. A gente trabalhou ali uns 6 anos, elas fazendo curso de formação e aprendendo a costurar, ou a grampear, a dobrar, a pintar, para elas levarem para a sala de aula. Então, trabalhava com educadores.
especificamente. A gente via resultado, porque as escolas sempre montando os livros e distribuindo para os alunos levando para casa, fazendo sarau dentro da escola, né, para poder incentivar a leitura. Na biblioteca, nossa, a gente sempre trabalhou com essa questão, preocupou com essa questão de fazer texto poético, de explorar o espaço da ONG e tentar fazer o registro, ou de registro de memória mesmo, dos jovens ali que frequentavam, ou a gente sempre fazia uma oficina específica de criar poema, de criar cordel, como ela falou, de continuar uma frase, de fazer um livro desenhado, né? E na comunidade é um outro tempo, né? Na comunidade é uma oficina, a gente faz a formação de tudo, desde o início. Então, eles têm noção de direitos humanos, eles têm noção de cartonagem, eles têm noção de economia criativa, de gestão cultural, o que eles vão fazer com aquilo, né? Como a parte de digitação. Então, a gente, às vezes, vai para ficar na comunidade 6 meses a 1 ano. Tem comunidade que eu fico 2, porque não tem coragem de largar ali naquele meio do processo, porque o tempo comunidade é outro. Né? A gente marca para iniciar uma oficina às 9, ela começa às 4 da tarde. Porque você tem que fazer todo o meio de campo e você tem que ouvir, porque às vezes ele chega com um bolo, ele chega com um chá e começa a falar, não, espera, os meninos estão vindo, aí um vem, daí uma hora vem outro, aí uma hora vem outro, você tem que ficar lá esperando. Eu estou ali por conta da comunidade, eu não vou embora, porque eu moro lá, ou eu estou ali perto, não tem como ir embora. Né? Porque tem gente que vai, nossa, é 1 hora, eu tenho que fazer, numa hora eu tenho que ir embora. Lá não funciona assim. Você tem que estar disponível o dia inteiro, às 24 horas. Aí, quando você consegue juntar todo mundo para começar a oficina, já está umas 3, 4 horas da tarde. Né? Aí você vai lá. Aí que é o melhor da festa, né? Porque a gente começa. Então, a gente faz esse processo formativo completo, né? Eles começam mesmo com a noção. A gente não começa com pintura de capa, a gente começa com a história, com quem que a gente vai entrevistar, quem que é o foco do nosso trabalho agora, né? E ali vai gerando todo esse tempo de projeto. Então, esses livros de comunidade, eles são muito demorados, né? Demoram de 1 ano a 2, às vezes, para a gente fazer 1 ou 2 livros para gerar conteúdo para esse. Né, a pintura de capa e tal é o final mesmo, né? A gente não chega com a tinta, a gente chega trabalhando a ideia, a ideologia, o contexto, o que a gente vai pesquisar nessa comunidade, como que a gente faz, né? O que vocês querem que a gente registre, quem que a gente vai registrar, quem é o primeiro, como fazer, eles que escolhem tudo. Então, às vezes sai uma briga, não, vamos lá para o seu Toco, não vamos para o seu Manuel, não vamos começar a Dona Li, que ela é mais velha, ela pode falecer, e aí a gente não consegue. Então, eles vão gerir, né, direcionar todo esse processo. E demora demais, demais, demais. Às vezes, a gente está programado para 8 meses, é 1 ano de 1 ano e meio. Então, a gente passa por todas essas situações, né? Eu queria aproveitar ter aqui também para perguntar, saindo um pouquinho disso, de onde saiu essa ideia de registrar, porque um dos temas que está saindo é a memória, não? E a memória é distinta no caso do livro do Sérgio e esse toda a trajetória e genealogia desse tipo de memória em muitos países latino-americanos, mas em sua caso é outro tipo de memória da comunidade da gente velha, dos velhos. E onde saiu essa ideia de usar cartoneira para preservar a memória das comunidades? São comunidades rurais onde tem muita mudança, onde não tem muita conexão são paisagens que têm mudado muito no tempo? Sí, sí. Assim é. Bom, no caso do Catapoesia,
foi assim, eu fui fazer um trabalho numa primeira comunidade, em 2008 para 2009, na verdade, não foi de cartonagem, de cartoneira. Eu cheguei na comunidade para finalizar um projeto do Leitura Viva, que era, a partir de lendas africanas, a gente resgatar a identidade das crianças. Eram crianças pequenas, de 4 anos até 12, mais ou menos. Mas, quando eu estava fazendo esse trabalho pelo Leitura Viva, surgiu essa demanda dentro da comunidade, porque lá vivem 7 irmãos, até hoje, na faixa de 70 a 100 anos. Né? E eles reclamavam muito, porque depois que eu trabalhava, a gente ia para a cozinha, aquelas coisas de mineiro lá mesmo, de ficar na cozinha batendo papo e tal. E eles reclamavam da preocupação de fazer o registro dos saberes deles. Eles sabiam, por exemplo, tocar um tambor, eles sabiam fazer um tambor, mas os meninos lá não sabiam fazer. Então, eles tinham muito medo. A gente vai morrer e a gente precisa passar isso para frente. Como que a gente pode passar isso para frente? Daí a gente falava, olha, a gente pode filmar vocês fazendo um tambor, a gente pode filmar você fazendo um chá medicinal e deixar esse vídeo para vocês. Vocês vão passando para frente, para os meninos. Né? Aí, já tinha essa ideia formada de juntar texto na biblioteca, isso no nosso caso. E eu falei, e se a gente também escrevesse, além de filmar? Porque os recursos audiovisuais eram muito difíceis lá, porque filma, deixa o vídeo, e depois a gente não sabe também se eles vão assistir, se vão ficar passando, porque eles não tinham, né, computador, não tinham televisão. A televisão tem, mas não tinha o aparelho para passar e tal. Então, vamos fazer o registro por escrito, porque, às vezes, o livro vocês guardam, fica, ou uma fotografia que a gente coloca e mostra. Então, para a gente, começou assim. Eu fui detectando que esses idosos, que a gente chama de mestres e de mestras da cultura popular, eles tinham um saber, mas eles não tinham como deixar isso, porque eles percebiam que os meninos lá não queriam nada. Eles queriam ficar no celular, ficar no computador, ir para a cidade namorar, e foi aí. Aí eu falei, bom, vamos fazer o registro por escrito, porque aí a história fica, a receita fica, a medicina tradicional fica, mesmo que seja em forma poética e tal, a gente vai repassando. Começou daí. E aí a gente começou a gostar da ideia, porque é muito enriquecedor. A gente a gente acha que conhece muita coisa, a gente é um grãozinho, a gente não conhece nada. Porque a gente começa a lidar com essa sabedoria popular e realmente se encanta. Né? E aí eu já não queria mais sair da comunidade, a minha casa virou comunidade. Para mim foi assim que começou. Eu dormia uma semana, eu aluguei um apartamento numa cidade lá para ficar próximo. Eu ficava, sabe? Eu me disponibilizei a ficar junto. Eu saía de Serra Negra, São Paulo, andava 1.000 quilômetros dirigindo para chegar no território indígena Chaquiriabá. Eu ia até BH, minha família mora lá, eu dormia, ia para Chaquiriabá, no norte de Minas, andava de BH até lá, 1.890 quilômetros, passava uma semana na aldeia e voltava, porque realmente é encantador. E aí, para a gente, surgiu assim. Então, eu fui, né? Voltei a morar em Minas e fui morar numa comunidade, onde eu moro, rural, porque facilita muito você estar no meio deles, do que viajar, chegar. A relação fica mais pessoal, né? Fica mais de amizade do que de trabalho. Aí você consegue mais atingir o objetivo, sabe? Você está ali no meio deles. E convencer não é fácil. A gente está morando numa comunidade hoje que chama Barão. A gente é vizinho de um garimpeiro muito antigo. E a gente quer fazer esse registro do garimpo, por exemplo. Nosso maior problema ambiental lá são as mineradoras, que chegam, destroem tudo e não deixa vestígio de mais nada. É planta, é animal, é tudo. E a gente tem um garimpeiro tradicional do nosso lado de casa. E a gente, desde quando está lá, a gente quer fazer o registro com ele.
E a gente não consegue. Ele está sempre... não, essa semana eu não estou em casa, eu vou trabalhar não sei onde. Ele está sempre fugindo. E a gente está lá na insistência. Tem 6 meses que a gente está nessa. Porque até chegar a convencer, já demos livro, já mostramos livro, já fizemos de tudo quanto há. E ele foge. Então, assim, às vezes é muito fácil, às vezes é muito difícil. E a ver, o garimpeiro é... De bateia, de que vai tirar o ouro ali do rio, do fundinho do rio, com a bateia dele, tranquilamente, vai lá, vende, vive 2, 3 meses com a venda daquele pedacinho de ouro, ou um diamante que ele achou e tal. E a mineradora chega e destrói metade do morro em 2 meses. Né? Então, a gente trabalha, na verdade, com a tradição, com o conhecimento tradicional desse minerador, que é o garimpeiro pequeno, e eles têm medo. Não, nossa, não pode garimpar aqui na serra, não sei o quê, eles vão nos pegar, vão nos prender. Então, eles têm medo de falar, e a gente quer fazer esse registro. Né? E vai. Então, é sempre assim, tem sempre esse conflito. Bom dia, parabenizar pelo seu trabalho da Brasileira, les felicito também. Eu queria perguntar a vocês que esse trabalho na comunidade ele é muito rico, na questão da informação, da receita, das tradições, da questão de tocar o tambor. Não sei se existe essa conexão. Como é que a universidade interage com vocês? Vocês já buscaram, por exemplo, o apoio da universidade? Porque, por exemplo, antropologia, sociologia, inclusive até um núcleo de comunicação, ele pode ter como trabalho de conclusão de curso uma série de vídeos sobre esses mestres e essas mestras, que aí não teria custo, né? Uhum. E você teria uma equipe que vem e que faz todo um processo em parceria com vocês. Como é que vocês interagem, se é que já buscaram essa conexão com a universidade, que é um órgão público, mas não tem aquele interesse de politicagem, como a gente vai numa prefeitura, numa Câmara de Vereadores. Aí eu gostaria de saber a respeito disso. Como eu sei que você pode fazer a rápida pergunta em espanhol, porque a gente... le pregunté si existe una conexión entre el trabajo en la región rural con la universidad, con cursos de sociología, antropología, y que un núcleo de comunicación, por ejemplo, puede hacer un proyecto de finalización de curso con videos, una serie de videos sobre la vida de esos maestros. ¿Comprendieron? Para mim? Pergunta para mim específica. Bom, a universidade chega, ela está lá com toda a sua teoria. Só. Mas ela chega para uma oficina, ela quer saber como que é a cartonagem, como que a gente monta o livro e tal. Ela não leva... O nosso desafio lá, a nossa briga, é levar o mestre para dentro da universidade, porque a gente sabe que, muitas vezes, ele sabe mais de meteorologia do que um geógrafo, ou ele sabe mais de uma agricultura familiar do que de um agrônomo que está na universidade. Né? A nossa briga lá é essa com a universidade. Ela se aproxima, a gente tem professores na área de linguística, de análise do discurso, das letras, né? Que lá a gente chama de linguagem, principalmente a Universidade do Vale do Jequitinhonha, né, do Mucuri. Eles ficam muito em cima da teoria em si, tá? Mas eles não têm abertura para a gente levar muito os mestres, as mestras, para dentro da universidade, para eles darem a aula, né? A aula deles, porque eles têm uma sabedoria enorme. Mas a nossa parceria é assim, eles vão sempre com os educadores ou com os estudantes para saber como é. Muitos multiplicam na sua comunidade, porque lá tem muito aluno que é quilombola, que é indígena, da região dos vales todos. Né? Eles levam, a gente tem notícia que eles estão fazendo, porque tem o curso da ALEC, que é Licenciatura de Educação do Campo, e que essas comunidades estudam no mês de janeiro e no mês de julho, presencialmente, e nos outros meses eles têm que levar para a universidade aquilo que eles estudaram. Então, quando eles vão até nós, fazem as oficinas e vão multiplicar isso. A gente tem notícia, eu pelo menos tenho, assim, de alunas, né, que já fizeram cartoneiras nas comunidades, continuam fazendo.
tá? Mas é uma briga, não é fácil, é só teoria. Quería usar como esa importancia que Sol ponía en estar en la comunidad, estar presente en la comunidad, como para hacer puente a ese último punto de debate, de la importancia del hacer manualmente y presencial, ¿no? De estar presente haciendo algo manual juntos, como parte importante de la práctica cartonera. Porque creo que, bueno, no podemos pensar esa actividad fuera del mundo digital en el que vivimos, ¿no? Que estamos, muchos de nosotros, bueno, siempre conectado con el celular, conectado en redes virtuales con personas con quienes no estamos en contacto físico o presente. Leí, por ejemplo, el otro día que un cirujano en la Universidad de Inglés se estaba quejando porque los estudiantes que llegaban, ya de haber usado el celular tanto con hacer así nada más al Instagram y lo demás, ya entrando con 20 años, ya tenían dificultades con adaptar sus manos para todas las tareas que necesitaba para ser cirujano, ¿no? Y bueno, se habla de un tactile turn, ¿no? De una vuelta al táctil, ¿no? Que uno se están dando cuenta de todas las acciones limitadas que uno usa con tecnologías digitales y están queriendo volver a usar más las manos, ¿no? Y quería preguntarle sobre eso, tanto estar presente con otros físicamente, la importancia de eso en su práctica, y eso de usar las manos o volver a usar las manos. ¿Entendieron también en portugués? Sí. Pues no, yo no veo ninguna dificultad. Quien quiera tener los dedos chuecos que los tenga, ¿no? Si hay cirujanos que pueden operar a distancia, ¿no? Digo, no sé, siento como que la idea central aquí sería si el hecho de estar presente en los talleres es importante, pues, porque de alguna manera creo que quienes, lo mencionabas en el sentido de los talleres como los que hacen Ayeli y Dani, que en algún lugar son de una manera, en su taller donde hacen sus libros es otra manera. Pero creo que todos los que ofrecemos talleres a públicos distintos aprendemos más de lo que damos, ¿no? Es muy bonito una sonrisa de un chavito, una pregunta, un grito, cualquier cosa que sucede ahí que de repente te deja sorprendido toda la semana, 15 días o hasta que das otro taller y sale otra sorpresa, ¿no? Y esta presencia, el estar ahí en cuerpo, ¿no? Y que definitivamente sabemos el daño que le está haciendo a muchísima gente el uso de los celulares, ¿no? Pero creo que es una decisión personal, ¿no? No creo que seamos educadores, ¿no? O sea, creo que somos activistas. Creo que hacemos las cosas y enseñamos a hacer a la gente las cosas. Cuando vamos a un taller de estos donde participan públicos distintos, les enseñamos un proceso, ¿no? Un inicio y un final, un sentido que se ha perdido del concepto de economía, ¿no? De esto de generar pues el proceso total y que queda aquí en abstracto, en la cabeza, de que nosotros mismos podemos hacer lo que queramos, ¿no? O sea, tal vez seamos buenos para una cosa o malos para una cosa, pero lo podemos hacer, ¿no? Y esto es precisamente lo que sucede cuando damos talleres, ¿no? Esta magia de poder mostrar, ¿no? Que lo pueden hacer ellos y como decía, la idea de esto, ¿no? es de adaptarnos nosotros como talleristas o como profesionales de la cartonería y mostrar, ¿no? Mostrar esto y estar ahí y tratar, no sé, de alguna manera mostrando esto, enseñando esto, seguramente esos 50 minutos, esas 2 horas que están con nosotros no usarán el celular, ¿no? Entonces es muy importante continuar con esta labor y
y pues desechar la idea, ¿no? de trabajar. Creo que la tecnología nos ha apoyado a todos nosotros como cartoneros, nos hemos conocido más por las redes y probablemente más de alguno utiliza el celular para mandarme un mensaje a mí o yo para contestarles, ¿no? Y no tengo los dedos chuecos. Digo, pero es la idea. Sí, yo no sabía para qué se usaba el dedo gordo que le decimos y ahora ya sé, ¿no? Llegó tarde el celular, pues, porque con esto es con lo que trabajan, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que hemos trabajado en talleres con cartoneras podemos ver que cuando la gente se sienta a una mesa a trabajar, definitivamente se despega de su mundo para poder estar presente aquí y ahora, y se van creando esos vínculos entre los participantes. Entonces es bonito ver cómo las familias están trabajando con sus hijos cuando a lo mejor muchas veces lo que hacen es, ahí dejo al niño y yo me voy. Entonces verlos participar juntos ya los está activando, están teniendo un proceso de resolución de problemas, están activando su pensamiento creativo para estar haciendo estos libros. Y otra cosa en cuanto al proceso que todas las cartoneras tenemos de hacer este trabajo manual y artesanal, sucedió que el año pasado en la Feria del Libro me hablaron para que generáramos un debate entre todas las editoriales de la Feria del Libro, porque muchas editoriales grandes e industriales se están replanteando su manera de hacer los libros, de sus políticas también en cuanto al medio ambiente, y qué bien que esto se esté dando a partir de las cartoneras, que ellos empiecen a preguntarse su manera de estar haciendo las cosas. Então, eu acho interessante, sim, porque hoje em dia o pessoal está muito no mundo virtual, né, fora da realidade. A gente fez alguns trabalhos, uma época a gente fez uma intervenção com pais e filhos. Foi muito interessante, porque o pai se interessava mais por fazer o livro do que o próprio filho, então foi interessante, porque ele abandonou aquele mundo do computador e estava ali com seu filho para fazer um trabalho. Então, eu acho isso interessante. Às vezes, é bom ter algum trabalho assim manual fora da realidade. É interessante. Bueno, no sé si alguien más de ustedes quiere. ¿Puedo pasar? Olá. Sou Graciela, vou falar português. E Maria Paula, qualquer coisa pode traduzir. É só uma sugestão, como são todos educadores também, ou quase todos, muitos são artistas, educadores. Ah, sim, sim. Não, mas o que quero dizer é que na prática, por exemplo, dos talheres, de alguma maneira somos todos ao mesmo tempo educadores. Queria sugerir, talvez, mesmo que se mantenha a mesa esta forma, que talvez as outras cadeiras pudessem como quedar em círculo e para que a gente possa mesmo conversar, né? Charlar, porque nesta posição o nosso corpo fica um pouco assim, acomodado, e não precisa ser um único círculo, porque há pessoas que ficam mais tímidas, com vergonha, e podem ficar atrás, não sei. Mas acho que seria... É isso que eu ia perguntar. Exatamente. A minha proposta seria para quando voltar do almoço, claro. Mas a minha pergunta ia ser justamente essa, pensar a forma das oficinas, e talvez essa forma poderia estar presente aqui também. Sim, sim, boa ideia. Acho que sim, como estamos nos últimos minutos dessa mesa, deixamos para a segunda, não? Depois damos... Bom,
a outra parte desse último ponto foi a tipo de circulação que se gera depois das interações. E talvez podemos usar o momento para dar os últimos comentários e se querem responder a esse ponto de circulação que Lúcia falou ao início, não? Pode ser a circulação das pessoas ou dos livros a partir dos talleres, como era, das oficinas, ou também se vocês têm outro comentário que saiu do debate para fechar essa mesa. ¿No? Si quieren responder al punto de circulación que no hemos tocado tanto, que salió un poquito al inicio con Lucia, que podría ser circulación de libros o de personas a través de los talleres, o si tienen otros comentarios que salieron del debate para cerrar esta mesa, ¿no? Y podemos, si alguien quiere empezar. Bueno, siempre ha sido un reto en particular para la Regia Cartonera, y a lo mejor otros también comparten esto, la circulación, entiendo yo, como a la distribución de los libros, porque siempre la demanda del público es mucho más de lo que nosotros podemos hacer y también de lo que podemos distribuir en la ciudad. Entonces, alguien una vez me dijo, este libro tan diferente tiene que tener una forma de venderse diferente también, y realmente sí lo hacemos, porque pues al momento de que muchos de nosotros no tenemos ISBN y no podemos entrar a las librerías, buscamos otros canales de comercio, entonces la gente nos busca por internet, se hace la venta también de mano en mano, aprovechamos eventos como este o como ferias de libro donde nos invitan, o eventos que nosotros mismos organizamos, pero pues es una ventaja porque están surgiendo otras cosas que también activan a la comunidad y los hacen que nos identifiquen, pero el reto sigue ahí, el reto de la distribución, de cómo llegar a toda esa gente que está pidiendo libros y que tal vez no tenemos el alcance necesario para producirlos y hacérselos llegar. Eso es algo que a lo mejor nosotros todos tendríamos que hablar, proponer ideas, qué cosas nos han servido y compartir esas buenas prácticas. No, bueno, yo lo comentaba, esto de las ediciones fuera del lugar de origen, colaborando pues con otras cartoneras o cartoneras que quieran editar los libros de las ruedas, pues solamente pedir el PDF, y yo a la vez, si algún libro me interesa publicarlo, 10 ejemplares, 20 ejemplares, y de esta manera ayudar también a que los libros circulen o tengan esta pues forma de distribuirse también, ¿no? Y esto es interesante porque nuestros fondos también editoriales pues van creciendo, buscar espacios, como lo menciona Laura, o sea, espacios, generalmente en las ferias, en los encuentros se vende, ¿no? Entonces, pero también lo decía, en la rueda, en la librería de la rueda, pues hay un lugar también para la gente que quiere llevar sus libros y hacer los trueques o la venta, y hay muchas formas pues que se pueden dar, y es muy interesante lo que se está dando aquí. Precisamente pues yo me imagino que todos nos vamos a llevar libros de todos, ¿no? Y decía también esto de que a veces uno se enamora de los libros, los quiere tener ahí, pero también tenemos que entender que fueron hechos para eso, para que circulen. Entonces también hay que soltarlos, ¿no? Digo, igualmente a veces uno se enamora que no quieres, ¿no? Mejor llévate un dedo, pero no, que se lleven el libro, ¿no? Muchas gracias. Então, estou pensando aqui, eu acho que o meu sonho mesmo é que os nossos cartoneiros fossem adotados e fossem adotados como livros do governo federal e pelos governos estaduais e municipais, assim como uma maneira de cumprir os referenciais, né, curriculares, para que as pessoas possam conhecer a fundo
os alunos, os professores e os educadores todos, no geral, conhecer a fundo esse mestre, essa mestra. Então, acho que o grande sonho é a entrada dos cartoneiros que estão ali trabalhando com situações de violência, né, povos tradicionais e outras questões, né, feminismo e tal, e que eles pudessem ler na íntegra o próprio autor falando de si mesmo, né? Talvez seja esse o maior desafio que a gente possa fazer, que circule mesmo, batalhar para que isso, né, que os livros tradicionais, não que eles não tenham valores, mas que os mestres sejam conhecidos por eles mesmos, né? É isso. Tomara que a gente consiga. E Maria, tem algum comentário para fechar a mesa? Algum pensamento sobre... Não, eu estava perguntando se queria responder essa questão da circulação dos livros, ou se não, se tem outro comentário, como vamos fechar a mesa como último comentário dos que saiu da mesa. Não? Entendeu agora? Obrigado. Eu estou com dificuldade de comunicação. Sim, o Dicineia participa muito de feiras. Nós participamos de feiras. É das feiras que sai a maior parte do nosso trabalho, que o pessoal conhece muito o nosso trabalho. Então, tem a Miolo agora, no final de semana, que a gente faz a divulgação do nosso trabalho. E lançamentos também, que nós fazemos, que... Tem os espaços legais, onde tinha a Casa das Rosas, né, que agora não tem mais. A gente já fez aqui, lançamento na Metrópole, né? Então, a nossa divulgação maior é as feiras. Uma coisa que me ocorreu agora, lembrando, o papel das bibliotecas, no auxílio à circulação dos nossos livros, né? Infelizmente, aqui no Brasil, as bibliotecas ainda não acordaram para esse trabalho que a gente faz. Muito poucas bibliotecas têm os nossos livros. Alguns museus têm os nossos livros, na maioria das vezes porque nos pedem para doar. Existe um pouco de resistência por parte do Dulcinea a doar, porque nós trabalhamos com catadoras e essa sustentabilidade do trabalho é essencial, né? A sustentabilidade do coletivo, perdão. Então, é necessário a gente tem como objetivo gerar renda também. Agora, isso não acontece em bibliotecas do exterior, e eu acho que elas cumprem um papel fundamental de circular esse trabalho que é feito, né, em outros locais, e inclusive circulação não só do livro nessa sua materialidade, no livro com capa de papelão, mas circular o pensamento, né, o que vai, os autores novos, as propostas, as questões brasileiras que nós estamos colocando nesses livros, nos Estados Unidos e algumas também na Europa. Eu acho que a gente tem que lembrar aqui que a Paloma está aqui e agradecer muito por esse papel importante também que essas bibliotecas fazem. Obrigado. Então, sí, vamos a cerrar ahora esta mesa y solo deja agradecer a los participantes en la mesa. Muchas gracias. Obrigado.